Conhecer pessoas interessantes é eletrizante. Essas 3 mulheres com certeza são personalidades inspiradoras. Muitas mulheres contribuíram para a corrida aeroespacial, mas não tiveram muito destaque em seu tempo. Conheça hoje 3 mulheres sensacionais que contribuíram para a viagem à Lua. Esse foi o primeiro ano em que a NASA equiparou a quantidade de astronautas homens e mulheres. Mas atrás dessa conquista tem muita ação. Escolhemos esse assunto porque acaba de estrear nos cinemas o filme Estrelas Além do Tempo, que fala um pouco desse assunto e tem tudo a ver com o nosso canal. Mary Jackson. A Mary era a minoria da minoria, uma engenheira, mulher e negra que iniciou sua carreira no início dos anos 50. O primeiro trabalho dela foi como computador, ou seria computadora, que era como as pessoas que programavam computadores eram chamadas naquela época. Acontece que os computadores não eram bem os computadores, mas enfim. Uma curiosidade, nessa época o computador da forma que a gente conhece hoje estava começando a tomar forma. E naquele tempo, programar o hardware era muito mais prestigioso do que fazer a programação. Então os homens trabalhavam mais no desenvolvimento das peças, do hardware, do mecanismo em si, enquanto que as mulheres normalmente eram esses computadoras que faziam a programação. Voltando a Mary, ela trabalhou com experimentos, análise de dados em túnel de ventos e em aeronaves experimentais. O objetivo era entender como o ar fluía, as forças de empuxo, arrasto e talvez com essas palavras você se lembre da aula de física. Ou não. Ou se você é do design, também talvez já tenha visto um túnel de vento, mas eu tô falando de um outro nível de túnel de vento e de análise de dados. O negócio era... E ainda que o trabalho dela fosse dificílimo, que ela tivesse super envolvida com o time, ela não podia trabalhar na mesma sala que os colegas engenheiros dela. Ela precisava ficar na sala das outras computadoras. Para poder assumir o título de engenheira, ela fez um curso adicional de graduação de noite. Rolou até petição estadual para ela poder estudar, porque a universidade que ofereceu o curso era só para brancos. Enfim, uma novela, né? Já imagina. Por fim, ela foi a primeira mulher engenheira negra da NASA e profissionalmente ajudou outras mulheres a encontrarem os caminhos das pedras para promoção e reconhecimento profissional. Katherine Johnson. Ela tinha um talento nato para exatas, concluiu o colegial com 14 anos, foi para a faculdade e lá ela fez todas as disciplinas relacionadas à matemática. Ela acabou priorizando constituir uma família com o marido dela e foi só depois que as filhas já estavam maiorzinhas que ela voltou para a ativa. Mais tarde ela entrou naquela divisão de computação da NASA e rapidamente seu cargo temporário virou permanente. Em 1960, ela fez uma publicação sobre um voo espacial em órbita, onde o objeto em questão tinha um lugar de pouso definido. Você esqueceu da equação. Publicação sobre equações. Em 1960, ela fez uma publicação sobre equações que descrevem um voo em órbita, onde o objeto especificado tem um local determinado de pouso. Em órbita tem um objeto. Isso! Conseguiu. Se o título do artigo já é difícil, imagina as equações. Bom, foi a primeira vez que uma mulher nessa divisão da NASA recebeu os créditos como autora de uma pesquisa. Mas isso não foi nada. Seu trabalho mais reconhecido foi a expedição Friendship 7. Na época, os computadores já eram capazes de fazer várias equações, só que acontecia que ninguém confiava muito bem nessa matemática. Porque, afinal de contas, essas máquinas ainda estavam sujeitas a blackouts, bugs e, bom, essas coisas que a gente sofre até hoje ainda. Foi aí que o astronauta John Glenn chamou a Katherine e pediu para ela fazer os cálculos na raça. Ela fez e ele depositou toda a missão em cima deles. A expedição foi um sucesso e também um marco na corrida espacial. Foi a primeira vez que um americano entrou em órbita no nosso planetinha. Depois disso, ela ainda contribuiu para muitas outras expedições, pesquisas e etc. na NASA. Você pode ver tudo isso no site deles, inclusive. Dorothy Vaughan. A Dorothy foi a primeira mulher negra que assumiu uma posição de liderança na NASA. Ela foi incentivada a seguir a carreira acadêmica, mas como tantos outros, na época da Grande Recessão, decidiu trabalhar e ajudar a família com a renda. Ela era professora de matemática quando aceitou um cargo temporário, desses que a gente arranja durante a guerra, sabe? Não sabe. É por isso que eu tô brincadeira, né? Ela participou do projeto Scout, que tratava de foguetes para colocar satélites em órbita.
e se especializou em cálculos para trajetórias de voos, programação Fortran, isso sem esquecer dos 4 filhos. Durante o vídeo a gente comentou sobre essas mulheres computadoras e a Dorothy teve um papel super importante na transição da computação ainda manual para a computação digital como a gente conhece hoje. Ela ensinava as equipes a utilizarem a linguagem Fortran para programar essa primeira geração de computadores. Não deixem de assistir ao filme se vocês ficaram curiosos e querem conhecer um pouco mais sobre essa história. Deixamos aqui na descrição do vídeo algumas referências e links para vocês continuarem essa viagem espacial. Se vocês gostaram do vídeo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal. Até a próxima e tchau! Beijo para os fãs. Hippity hoppity, hippity hoppity, hippity hopping over hill and dale. Da 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 da.